Deixa eu te contar uma história que eu acho que. Eu gosto de contar essa história porque ela explica o que uma ditadura é. Eu cobri a eleição de 2011 na Venezuela. Eu estava em Caracas. Que é justamente a última eleição em que Hugo Chávez foi eleito. Ele concorreu com Henrique Capriles. Capriles. O Capriles é um social-democrata cujo herói era o Lula. O herói pessoal do Capriles era o Lula. É claro que aqui no Brasil ele já estava sendo pintado por um bando de gente como um fascista, né? O cara não era nem um social-democrata tipo um tucano, era uma coisa mais ali tipo PSB, tudo mais. É um cara super de esquerda, quer dizer, um cara de centro-esquerda, mas de forma alguma ele poderia ter estado no final dos anos 70 na fundação do PT perfeitamente. Ele talvez não tivesse no PCdoB, mas no PT dos anos... É bem provável, enfim, não importa. Eu estava numa condição específica que era... Eu fiz parte de um grupo de jornalistas da América do Sul que foram convidados pelo Sindicato dos Jornalistas da Venezuela. Eles chamaram um jornalista de cada país e nos deram... A gente era, informalmente, nós éramos observadores internacionais. Então, eu fui como representando o Brasil, e eles dividiram a gente em duplas, e eu fui com uma colega extremamente competente colombiana. Nos deram um carro com motorista, que era um motorista que conhecia Caracas inteira, e essencialmente a gente podia pedir que ele nos levasse para onde a gente quisesse. E a gente ficou cruzando Caracas de um ponto ao outro durante uma semana. E de vez em quando íamos lá para reuniões, entrevistamos diversos políticos. A gente não conseguiu entrevistar o Chávez, mas fora do Chávez, a gente teve com Maduro, a gente teve com várias pessoas do Partido Socialista Venezuelano, e a gente teve com várias pessoas da oposição, tivemos com gente da Justiça Eleitoral, enfim, foi muito rico o processo. Alguns detalhes. A gente, no dia da votação, nós fomos para Petare. Petare é a maior favela de Caracas. Troço gigante. Centenas de milhares de pessoas moram lá. É impressionante porque é uma favela brasileira perfeita. É igualzinho uma favela. Se as placas não tivessem escritas em espanhol, você achava que você estava em Paraisópolis ou na Rocinha. Fácil. Porque a mesma arquitetura, aquela laje, tijolo exposto, aquelas geladeiras horizontais enferrujadas com cerveja, é igualzinho, os hábitos, tudo igual, enfim. Cara, primeira coisa impressionante que você jamais vai ver no Brasil, mas você veria no Brasil da Velha República. Em todas as zonas eleitorais tinha dentro... o voto é igual o voto no Brasil. Tem um papelão que te protege na urna eletrônica, tem uma urna eletrônica, você vota ali. A diferença é o seguinte, na urna eletrônica, em todas, na favela de Petare, tinha um fiscal do PSUV, do Partido Socialista da Venezuela. Em todas, dentro. Num determinado momento... eu estava no Globo na época, eu comecei a fotografar e filmar. A gente publicou na época no jornal as imagens. Eu estava com um crachá desse tamanho de imprensa, do tipo, eu não estava disfarçado. A coisa é tão naturalizada que o sujeito estava literalmente fazendo um voto de cabresto na minha frente, aqueles que a gente lê em livro de história de como era antigamente, era um voto de cabresto acontecendo na minha frente, porque o cara literalmente guiava as pessoas sobre como elas deviam votar. Eu estava filmando com o celular e ninguém achou nada de anormal ou extraordinário. Ninguém na fila achou estranho, o fiscal não achou estranho. Veja, não era um fiscal, um cara com a camisa do partido, mas obviamente humilde, vizinho daquelas pessoas e tal, enfim. Então, primeira coisa, tudo quanto é lugar nessa favela, o voto era de cabresto. Era um voto que tinha dentro da cabine um fiscal mostrando para as pessoas como que elas deviam votar. Não sei, evidentemente, o que aconteceria se as pessoas quisessem votar no candidato errado.
Mas, essa situação, tudo bem. Aí, de noite, vamos para o prédio do Conselho Eleitoral, que é o nosso TSE. Tem um prédio em que tem os computadores que estão computando os votos. Magno, tá ali, parelho, Capriles e Chaves, Capriles e Chaves, Capriles e Chaves, 50%, 55% das zonas apuradas. De repente, pum, acaba a luz do prédio. Acaba a luz do prédio. Isso é 2011, tá? Não é essa a última eleição, não. Acaba a luz do prédio. Acaba a luz do prédio. Agora, toda Caracas iluminada. É só o prédio que acabou a luz. Fica lá 40 minutos sem luz o prédio e, de repente, brum, volta a luz e voltam a ligar os telões com a computagem dos votos. E o Chaves tinha, pum, aberto uma vantagem sobre o Capriles. E tipo, mas não tinha acabado. Não, mas os computadores tinham geradores. Tá bom. Tá bom, vamos fingir que isso aqui tudo é normal. Termina a votação. Quase 1h da manhã, voltamos para o carro. O motorista estava chorando. Similar à situação que você está descrevendo. O motorista estava chorando, eu e a Cata, a Catalina, que era essa jornalista colombiana, a gente pergunta para ele o que houve, né? Aí ele ainda pergunta para a gente, pero ganhou Chávez? Porque tipo, ganhou mesmo Chávez? Tipo, confirmando o que ele já tinha ouvido no rádio. E sim, ganhou. A história é a seguinte, ele fez campanha para o Capriles. Ele mora em Petare. Em Petare, tem 2 escolas de ensino médio para os adolescentes. Uma escola é uma escola pública de qualidade, no qual as crianças que vão para essa escola de qualidade têm chances altas de passarem para a universidade. A outra escola também é pública, porém é uma merda. É ruim, uma escola ruim. Quem decide que criança vai para que escola é o pessoal do PSUV, do partido. E a filha dele estava no equivalente nosso ao 9º ano do Fundamental. Ela, ao final daquele ano, ia se tomar a decisão de para que escola ela ia. E o que ele estava chorando ali não era pela derrota do Capriles, era pelo fato de que ele tinha tomado a decisão de fazer abertamente campanha para o Capriles, que a gente só soube ali naquele momento. E quando ele tomou essa decisão e o Chaves ganhou, ele selou o destino da filha. Aquilo ali, para mim, cara, foi um banho de política real. E veja, a ditadura acabou, eu tinha 11 anos de idade. Eu tenho muitas memórias porque a ditadura foi uma coisa muito intensa na minha casa. Período morando no exterior, primo irmão do meu pai na cadeia por muitos anos, muitos amigos dos meus pais no exílio, isso, aquilo. Quer dizer, a ditadura foi uma coisa muito, muito intensa na minha casa. Então, eu assisti a celebrações de gente voltando para o Brasil, eu assisti a celebrações de gente sendo libertada no momento da anistia, e a alegria no momento da vitória do Tancredo no colégio eleitoral, tudo isso, eu certamente me interessei, me tornei uma pessoa muito interessada em política por conta de como foi esse período da infância. Mas é diferente quando você tem contato com uma ditadura, e aquela era uma ditadura muito mais light do que a ditadura venezuelana hoje. Ainda não tinha tido a prisão e tortura do Leopoldo Lopes, ainda não tinha tido um monte de coisas. Nessa última eleição, o Maduro não conseguiu nem disfarçar. A distância, aparentemente, era tão grande que ele precisou simplesmente sumir com os boletins de urna, né? Porque ele não conseguia sequer manipular como ele vinha fazendo os votos por conta dessa questão da distância entre ele e o candidato vencedor.
aquilo foi uma lição do que é viver numa ditadura. E a gente está nessa coisa, dessa polarização tão maluca, que a esquerda, que tem toda razão em dizer que aqui no Brasil o nosso problema de ameaça à democracia vem da direita, tem toda razão. A esquerda não consegue olhar para o país vizinho e ver que lá é diferente. Lá é o contrário.